Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos mudar um pouquinho nosso itinerário. Nós vamos ver a parte de geometria, que está no comecinho do segundo bimestre, tá? Então, nós vimos o capítulo 3, agora nós vamos passar para o capítulo 1. E vamos mesclar para não ficar muita aula repetitiva. Então, nós vamos falar hoje sobre a circunferência. Tá? A circunferência, ela faz parte da geometria. E o que é geometria? É o estudo das medidas, tá? E a circunferência, ela é uma figura geométrica circular. Para traçar a circunferência, nós usamos um instrumento chamado compasso. O compasso, ele tem uma ponta seca que é colocado aqui, ó, nesse centro. Então, esse centro é onde eu apoio a ponta seca para traçar a circunferência. E esse ponto aqui, ele é chamado de centro da circunferência. A circunferência, se nós fizermos um corte aqui, ela forma uma reta, tá? Então, é uma, o quê? Reta, se eu esticar. E a circunferência, ela também é medida. Por exemplo, se eu compro um tecido para fazer uma roupa, eu compro em metros. Então, metro é a medida. Se eu vou fazer uma viagem, a distância que eu percorro, eu meço em quê? Em quilômetros. A circunferência, ela tem sua medida. A medida da circunferência é dada em graus. Então, a medida é dada em graus. Então, se eu for, olha, o zero da circunferência está aqui, tá? O 0 grau. Então, quando eu percorro a circunferência, eu percorro ela em sentido anti-horário. O que é sentido anti-horário? É o sentido contrário ao relógio, tá? Então, eu vou percorrer a circunferência. E quando eu dou uma volta completa na circunferência, eu percorro 360 graus. Então, quando eu dou uma volta completa, eu falo que 360 graus é uma volta o quê? Completa. Se eu venho daqui até aqui, certo? Eu andei meia volta. Então, meia volta significa o quê? 180 graus. Então, o que é um ângulo de 180 graus? É um ângulo de meia volta, tá? Então, 360 graus, volta completa, 180 graus, meia volta, tá? A circunferência, ela pode ser dividida em graus. Então, se eu fiz o que é em graus, né? Em vários graus, e eu posso traçar dentro da circunferência um ângulo. Então, por exemplo, se eu tiver esse pedaço da semi-reta e tiver outro pedaço da semi-reta, eu formei um ângulo, tá? Então, o que é ângulo? É essa voltinha aqui, ó, tá? Então, quando eu tenho um ângulo formado por duas semi-retas, esse ponto aqui, que pertence a esta semi-reta e pertence a esta semi-reta, é chamado vértice do ângulo. Então, o ângulo é o ponto que pertence às duas o quê? Semi-retas. E esse aqui é o ângulo, tá? Então, nós vamos ver o que acontece na circunferência. Então, se essa circunferência for dividida em 4 partes, ela vai ficar dessa forma, ó, dividida em 4 partes, tá? Então, ó, eu dei uma volta, então aqui é o 0 e é o 360, tá? Então, se eu divido 360 por 4, vai me dar o quê? 90 graus, tá? Então, aqui é o 0, aqui é quem? O 90, porque ela vai de 90 em 90, ó. Vai de 90 em 90 porque ela foi dividida em
4 partes. Então, 0, 90, 180, 270 e 360, tá? Então, ela foi dividida em 4 partes. O ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. E o símbolo do ângulo reto é esse aqui, ó. Esse é o símbolo do ângulo reto, tá? Então, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. É quando a circunferência é dividida em 4 partes. Então, eu tenho 0, 90, 180, 270 e 360. 0 mais 90, 90. 90 mais 90, 180. Mais 90, 270. Mais 90, 360 graus. Tá? Agora, falta falar o que para vocês? Que se o ângulo for um ângulo maior que 0 e menor que 90, se ele estiver aqui, ó, tá? Ele é chamado ângulo agudo. Então, o ângulo é chamado agudo quando ele é maior que 0, então ele é maior que 0 e menor que 90, tá? Então, ângulo agudo é o ângulo menor que 90 graus. Agora, se o ângulo estiver aqui, ele passou do 90. Então, se ele é maior que 90, ele é chamado de ângulo obtuso. Então, agudo é menor que 90 e obtuso é maior que 90. E o ângulo de 90 é chamado ângulo que? Reto. Tá? Bom, então eu vou colocar um outro lembrete aqui. Se eu dividir a circunferência em 6 partes, o que vai dar, tá? Lá eu dividi em 4, aqui eu vou dividir em 6. Então, se eu dividir a circunferência em 6 partes, o que vai acontecer? O total é 360. Dividido por 6, cada ângulo vai ter o quê? 60 graus. Então, aqui é o 0, 0 mais 60, aqui é o 60, 60 mais 60, 120. Então, aqui, ó, eu penso, esse aqui é o ângulo reto, né? Que ele vale 90. Então, aqui, 0, 60, 60 mais 60, 120, 120 mais 60, 180, 180 mais 60, 240, 240 mais 60, 300 e chega no 360. Então, esta é a divisão da circunferência em 6 partes, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não, peraí. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É porque eu fiz o risco, tá? Então, são 6 partes. Cada ângulo vale 60 graus. Então, 60, 120, 180, 240, 300 e 360. A circunferência dividida em 6 partes iguais. Agora, se eu tiver o seguinte, a circunferência, ela vai ser dividida em 8 partes. Então, se eu dividir 360 por 8, vai dar o quê? 4, aqui sobra 2 e vai dar 5. Então, a circunferência dividida em 8 partes, cada ângulo vai ter 45. Então, aqui é o 0, 45,
45 mais 45, 90. 90 mais 45, 135. 180, 225, 270, 315 e 300. Então, a cada ângulo, cada um vai sendo somado o quê? 45 graus. Então, 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 e 360, tá? Então, ela foi dividida em quantas partes? 8 partes, tá? E por último, eu vou mostrar como é que vai ficar a circunferência dividida em 12 partes, tá? Então, se eu dividir 360 por 12, vai me dar 30, tá? Então, aqui, ó, 0, 30, 30 mais 30, 60, 60 mais 30, 90, 90 mais 30, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 e 360, tá? Então, é a circunferência dividida em 12 partes. Cada ângulo vai ter o quê? 30 graus, certo? Né? Da divisão do quê? De uma circunferência. Como que nós fazemos para medir um ângulo? O ângulo, ele é medido com aquela meia-lua, né? Que vocês têm, chamada do quê? De transferidor, tá? Então, é aquela meia-lua, certo? Onde nós temos todos o quê? Os graus, começando do 0 até o quê? 180. Por quê? Porque ela é uma meia volta. Então, gente, qual é a diferença entre compasso e transferidor? Compasso é um instrumento que eu uso para traçar a circunferência. E transferidor é um instrumento que eu uso para medir, né, os ângulos de uma circunferência, tá? Então, gente, voltando aqui, 360 graus é o ângulo de uma volta completa. Depois eu tenho 90 graus, é um ângulo o quê? Reto, tá? Então, ele forma duas o quê? Duas retas chamadas perpendiculares. E este é o símbolo do ângulo do quê? De 90 graus, tá? Este é o símbolo de 90. Este aqui é o símbolo do ângulo agudo, menor que 90. E este aqui, por exemplo, ó, se eu tiver este ângulo, tá? Passou dos 90. É o ângulo chamado do quê? De obtuso. Obtuso maior que 90. Então, 90 graus é um ângulo o quê? Reto. Então, o ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo o quê? Agudo. O ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo o quê? Obtuso. O ângulo de 180 graus é chamado ângulo do quê? De meia volta, tá? Então, toda vez que vocês virem isso aqui, ó, tá indicando que nós temos o quê? Um ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus, tá? Isso aqui, ó, indica que eu dei meia volta onde? Na circunferência. Este aqui é o símbolo do ângulo que? Reto, tá? E este aqui, ó, se eu tenho esta representação, eu dei o quê? Uma volta na circunferência.
E uma volta significa o quê? 360 graus, tá? 4 partes significa que eu vou ter na circunferência 4 ângulos o quê? Retos. Se eu dividir a circunferência em 6 partes, cada ângulo formado, 360 dividido em 6, cada ângulo vai me dar o quê? 360 graus. Se eu dividir 360 graus em 8 partes, cada ângulo vai valer o quê? 45. Se eu dividir a circunferência em 8 partes, 8,45, se eu dividir em 12, cada ângulo vai me dar o quê? 30 graus, tá? Então, essa é a divisão da circunferência e os nomes dados a cada ângulo formado na circunferência. Outra coisa que eu queria prestar atenção, que vocês prestassem atenção é o seguinte, ó. Na circunferência, tá? Esse centro aqui é a ponta, né, seca do compasso. Esta distância, ó, a distância do centro até a extremidade da circunferência é chamada de raio. O que é raio? Raio é a abertura que eu uso para traçar a circunferência. Quando eu pego o compasso, eu abro, né, o compasso, que eu quero raio 5 centímetros. O que significa raio 5 centímetros? É a abertura do compasso. Então, eu coloco a ponta do compasso, meço na régua e vou traçar. Então, esta distância aqui é 5. Só que essa distância é a mesma que esta. Então, se aqui tem 5, aqui também tem o quê? 5. Então, esta distância toda, quanto vai ter? 10, tá? Então, o raio é 5, que é a distância do centro até uma das extremidades. Então, esse raio é a abertura que eu uso no compasso para traçar o quê? A circunferência, tá? E esta distância de uma extremidade à outra é chamada diâmetro, passando pelo centro. E a distância do centro até uma das extremidades é chamada de raio. Então, aqui eu tenho raio e aqui eu tenho o quê? Diâmetro. Então, eu falo que o diâmetro é o dobro do raio. Por que ele é o dobro do raio? Porque aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Então, o todo aqui tem 10. E o que é 10? É o dobro de 5, tá? Então, o diâmetro é 2 vezes o quê? O raio. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? Dúvida que vocês tiverem, nós temos o chat, né, nos próximos dias para tirar as dúvidas e eu estou à disposição, certo? Até a próxima aula, então.